Olá, bem-vindo aqui ao meu canal Povo de Deus. Isso mesmo, mais uma vez vamos ler a palavra do Senhor Jesus. O meu incentivo é que você permaneça firme diariamente lendo a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que você será instruído, é através da palavra de Deus que você terá direção. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Por isso, eu incentivo você a ler a palavra de Deus, meditar nela, pedir orientação ao Espírito Santo que o conduza diariamente. Não somente isso, mas que você também compartilhe a palavra de Deus com mais pessoas. Como fazer isso? Compartilhe esse canal com um amigo, com alguém que você ama, que precisa da palavra de Deus. Não permita que o seu amigo careça, pereça, sofra por falta da direção que Deus pode dar. Então, aproveite para se inscrever aqui neste canal, aproveite você aí para deixar o seu like e não esqueça, a caixinha vermelha está esperando o seu clique para se inscrever. Ali ou aqui embaixo, aqui em algum lugar tem a caixinha aí. Você vai se inscrever e fazer parte deste povo que leva a palavra de Deus para mais longe. Amém? Vamos juntos então. Salmos 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, que Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembre de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, que eu tome parte da felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado o seu amor por eles. Eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho, mas para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem ao mar e o mar secou. Ele fez com que eles atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram seus inimigos, não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito. Agiram sem esperar o seu conselho. No entanto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhe mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao Senhor, ao serviço do Senhor. Então a terra abriu a boca e engoliu Datã, Abirão, sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro, adoraram aquele ídolo que havia feito, trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali, que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse, aí destruir, verso 23, depois Deus disse que ia destruir os israelitas, porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram nas promessas de Deus,
eles que quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável, eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhe deu um aviso solene que eles faria morrer no deserto, espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morresse em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no monte Peor para adorar Deus Baal. E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias. As gerações futuras nunca esquecerão dela. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitando os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos, por causa disso foi destruído. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas em sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, aos seus próprios filhos e filhas como sacrifícios a ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos inimigos, ficaram debaixo das ordens dele. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os livrou e voltou para eles. Quando estavam aflitos por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos, leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te damos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvem o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém, aleluia. Salmo 107. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos inimigos, fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns andam perdidos pelo deserto, não acham nenhuma cidade para morar, ou que estavam com fome e com sede, haviam perdido a espada. Então a sua angústia gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho deserto para uma cidade que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor, Senhor, o seu amor, as coisas maravilhosas que Ele fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede, coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos, presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitando seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam, e ninguém os ajudava. Então a sua angústia gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, quebrou as pedras, as correntes e que os prendiam.
Que eles agradeçam ao Senhor seu amor, as coisas maravilhosas que ele fez por eles, pois ele derruba portões de bronze e despedaça barros de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia, ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro. O Senhor Deus os livrou nas suas aflições. Com a sua palavra, ele curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor, as coisas maravilhosas que fez por eles, que ofereçam o sacrifício de gratidão e com canções de alegria anunciem todos os que têm feito. Alguns viajaram em navios e por oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram que o Senhor Deus fez as coisas maravilhosas que ele realiza nos mares. Ele dava ordem, o vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto, depois mergulhavam nas profundezas. No meio desses perigos, os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados. Toda a prática dos marinheiros não adiantava nada, então a sua angústia gritava socorro e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Eles clamavam à tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles alegravam porque o mar tinha ficado calmo e assim Deus levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto, as fontes as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Ele construiu uma cidade e morada nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uva, foram boas colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas Deus livrou os pobres da miséria, fez com que as suas famílias aumentassem como rebanho. E os que são bons veem isso e ficam contentes. Mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Salmos 108. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos e em teu louvor acorde meu coração. Minha harpa, a minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus. A tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus. O que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com teu poder. Responde a tua oração para que o povo que tu amas seja salvo. No teu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém, repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, Manassés também, Efraim é meu capacete, Judá é meu cetro de rei. Porém, Moabe será minha bacia de lavar, eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, e como sinal de que esse país é meu, eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade, protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus ao nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos.
Salmos 109. Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito, me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam bem com o mal e o amor com o ódio. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, que o seu acusador seja um dos seus inimigos quando for julgado, que ele seja condenado até a sua oração seja considerada como pecado, que o meu inimigo morra logo, que outra pessoa faça trabalho que ele fazia, que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva, que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos e sejam expulsos das casas em ruínas onde moram, que tudo que o meu inimigo tem, que tomam como pagamento as suas dívidas e que estranhos fiquem com que ele conseguiu com seu esforço, que ninguém seja bom para ele, que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos, que todos os seus descendentes morram logo, que o seu nome seja esquecido em pouco tempo, que o Senhor Deus nunca esqueça os pecados de sua mãe, sempre lembre da maldade de seus antepassados, que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos, pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, necessitado, desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite, que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que o cobre, que o cinto que ele usa. Ó Senhor Deus, apaga assim os meus inimigos e os que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor meu Deus, ajuda-me como prometeste, livra-me, pois és bom e amoroso. Sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração. Vou me acabando como a sombra do anoitecer, sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus ossos tremem. O meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçam de mim e zombam, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servo, fique alegre, que sobre os meus inimigos caia a desgraça e a humilhação cubra a sua roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvar aqueles que condenam a morte. Salmos 110. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei, sente-se ao meu lado direito, até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O rei, o Senhor Deus, estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário, como o orvalho da madrugada. Os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Ó rei, Deus está ao seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações, cobrirá os mortos dos campos de batalha. E no mundo inteiro derrotará reis. No caminho o rei beberá água de um ribeiro e se levantará vitorioso. Salmos 111. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem.
como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que alegram por causa dele querem entendê-las. E tudo que ele faz, a glória e grandeza, sua fidelidade é eterna. O Senhor não deixa esquecer os seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece da sua aliança. O Senhor mostrou seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel, justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade, na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Salmos 112. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os filhos desses homens serão poderosos na terra prometida. Os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos e para os que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente, e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres. A sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Salmos 113. Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas que inclina para ver o que há nos céus e na terra. Ele livra das humilhações os pobres e tira da miséria o necessitado. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, os governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhes filhos. Aleluias. Salmos 114. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu, o Rio Jordão parou de correr, as montanhas pularam como carneiros, os montes saltaram como carneirinhos. O que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você viu os rios, e você e o Jordão, por que parou de correr? As montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Salmos 115. Somente a ti, Senhor Deus, somente a ti, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. Porque é que as outras nações nos perguntam onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que quer. O Deus das outras nações
são de prata e de ouro, são feitos de seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não vê. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. Têm gargantas, mas não sai som. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que fazem, os que neles confiam. Os israelitas confiam em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdote de Deus, confie no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confie no Senhor todos os que os temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoa. Ele abençoará o povo de Israel, todos os sacerdotes de Deus. Eles abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhes dê muitos filhos, você e os seus descendentes, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos, os mortos que descem à terra do silêncio. Não louvem a Deus, o Senhor, mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor agora e para sempre. Aleluia. Salmos 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre. Eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomando conta de mim. Eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas, não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não pararei de crer. Não parei de crer, mesmo quando afirmei em pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. O Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo como te servi a minha mãe. Tu me livraste da morte, eu te darei uma oferta de gratidão, a ti falareis as minhas orações. Na reunião de todo o seu povo, os pátios e o teu templo em Jerusalém, eu darei o que prometi. Aleluias. Salmos 117. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos louvem. O seu amor por nós é forte, a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Salmos 118. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre, que os sacerdotes de Deus digam, o seu amor dura para sempre, que todos os que o temem digam que o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, eu não tenho medo, o mal não pode alguém fazer. O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de homens. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos
que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo amor, pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram de por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado. Porém, o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos os gritos alegres de vitória no acampamento dos povos de Deus. O poder do Senhor nos deu vitória. Com o seu poder, ele fez grandes coisas. O poder de Deus nos deu vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Então, portão do Senhor, portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade, de alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nos abençoamos, nós abençoamos vocês. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és meu Deus, eu te louvarei. Tu és meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Glória a Jesus por este dia. Querido Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua bondade. Fique conosco, Senhor. Dependemos de Ti, dependemos que o Teu Espírito nos guie, nos conduza em tudo que somos, em tudo que fazemos. Amém? Deus te abençoe.